fala sobre proclamação da República e Primeira República Brasileira. Vamos lá. Então essa Primeira República ela é separada em duas fases. A primeira fase vai da proclamação, 1889, até 1894, e é conhecida como República da Espada, porque é comandada pelos militares. A segunda fase é a República Oligárquica, ou também conhecida como República Café com Leite, né, comandada pelas oligarquias e que vai de 1894 até 1930. Os primeiros elementos que a gente pode perceber desta nova proposta de governo brasileiro, que é a proposta republicana, são algumas reformas chamadas reformas republicanas, né? Mas especificamente vão ficar concentradas na primeira Constituição Republicana do Brasil, que data de 1891. Tá? Então nós temos aí alguns elementos importantes. Por exemplo, a divisão em 3 poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário, uma proposta que vem lá do Iluminismo, né? Como é hoje, uma ampliação do voto para todos os homens maiores de 21 anos, a não ser que estes homens fossem soldados de baixa patente, fossem mendigos, analfabetos ou padres, daí não podia votar, tá? Por quê? Vamos a alguns detalhes curiosos. Por que os militares de baixa patente, por exemplo, não podem votar? Porque esta Primeira República é comandada pelos militares, né? Então os militares não queriam os seus subordinados, soldados de baixa patente, votando nos seus superiores, né? Isto seria uma ruptura da hierarquia militar no exército. E os padres, por que os padres não podiam votar? Porque vai haver também uma separação entre igreja e Estado, né? Então institui-se uma república laica, como é hoje, certo? Então, esses são alguns detalhes aí que vão estar na Constituição de 1891, tá? E aí, essa primeira fase, República da Espada, vai ser comandada pelos militares que deram o golpe republicano na monarquia. Um dos primeiros elementos a gente analisar é uma proposta econômica conhecida como encilhamento. Tá? Rui Barbosa vai tentar impulsionar a industrialização no Brasil, certo? Estimulando créditos para as empresas, né? Então, querendo que as pessoas pegassem dinheiro para investir em empresas, criar empresas e assim estimular a economia brasileira. Só que o que vai acontecer? Muitas pessoas vão pegar dinheiro emprestado, né, e vão criar empresas fantasmas, né, empresas que de fato não existiam, só existiam no papel, e vender as ações na Bolsa de Valores, certo? E aí quando os acionistas compravam essas ações, ok, está valorizando, mas de repente quando eles iam vender, não passava de um papel. Essa empresa não existia, né? E aí vendiam rapidamente as ações. Isso vai causar uma crise na Bolsa brasileira e, por sua consequência, vai gerar uma inflação bastante grande neste primeiro momento da República Brasileira e também uma pequena ou quase nenhuma industrialização, pouca industrialização, que era uma das propostas do encilhamento, né? Outro episódio que vai trazer uma crise nesse primeiro governo vai ser um episódio conhecido como Revolta da Armada. Tá? Marechal Deodoro da Fonseca, que vai ser o primeiro presidente do Brasil, ele vai entrar diversas vezes em choque com o exército. Né? Ele era considerado bastante autoritário, né? Então os parlamentares do Congresso Brasileiro queriam limitar o poder do presidente, certo? E aí isso, em resposta, o Marechal Deodoro da Fonseca vai ordenar o fechamento do Congresso Brasileiro, certo? Então há um choque de interesses aí entre esses dois grupos. E aí a Armada Brasileira, né, os militares da Marinha, tomam os navios e ameaçam bombardear a capital caso Deodoro continuasse com a proposta de fechar o Congresso, porque é uma proposta completamente antirrepublicana, certo? E aí, com esse processo, Deodoro da Fonseca acaba renunciando ao seu cargo de presidente, né?
Quem assume no lugar de Deodoro da Fonseca foi Floriano Peixoto, certo? Ele vai conseguir o apoio da população, principalmente tabelando aluguéis, por exemplo, tabelando preços de víveres como batata, arroz, pão, certo? Então a maioria da população vai ser beneficiada por esse tabelamento, né? Ele vai enfrentar algumas revoltas, como a revolta federalista no Rio Grande do Sul e a revolta da Armada no Rio de Janeiro. Ele vai ser vitorioso nas duas, né? Isso faz com que Floriano Peixoto saia do poder, né, com uma moral bastante exaltada. Apesar disto, né, não houveram transformações republicanas ou modernizadoras no governo de Floriano Peixoto, né? E isso acaba, né, então, tendo um governo aí que apenas terminou, né, e não trouxe reformas republicanas importantes para o Brasil. Quando Floriano Peixoto sai do governo, então nós temos fim da República da Espada, né? Então os militares saem do poder executivo, né? E nós temos início a segunda fase da Primeira República Brasileira, que é a República Oligárquica, né? E aí vamos ao conceito de oligarquia, né? Oligarquia vem do grego, né? Com governo de poucos. Uma definição para a oligarquia brasileira, né? Então, período oligárquico brasileiro, período em que o Brasil foi controlado por cafeicultores da região de São Paulo e Minas Gerais, né? E o primeiro presidente desse processo vai ser o presidente Prudente de Moraes, que era paulista. Características dessa república oligárquica, né? Então, essas duas oligarquias principais de São Paulo e Minas Gerais, né, eram as duas mais poderosas do país, né? Dois grupos de cafeicultores, né, ligados ao campo, né, latifundiários, não precisamente cafeicultores, mas latifundiários, eles vão se alternar ou tentar se alternar no poder, né, da presidência da República. É interessante a gente perceber, né, quais eram as características dessas duas oligarquias, né? A Minas Gerais era o estado mais populoso, né? Então tinha muita gente lá e muitos votos, certo? E São Paulo era o estado mais rico economicamente, né? Então, por isso que elas são as duas mais poderosas. Então, eles vão ali, como o desenho está mostrando, eles vão estar se revezando, né? Ou tentar revezar no poder como numa gangorra. 4 anos São Paulo, 4 anos Minas, né? E vão tentando se alternar aí, certo? E aí nós temos oligarquias menos expressivas no âmbito nacional, mas que vão prestar o seu apoio a esta política conhecida como política do café com leite, né? Em São Paulo da café, em Minas da leite, né? Então a ideia da política café com leite vem justamente disso, né? Criação de gado por parte de Minas Gerais e cafeicultura em São Paulo. Uma das características desta república oligárquica vai ser o controle, né? Então, para esse revezamento dar certo, ele precisa controlar a máquina pública, controlar o processo eleitoral, inclusive, né? Um dos mecanismos de controle vai ser a política dos governantes, né? Ou dos governadores. Vai ser um acordo firmado entre o presidente, Campos Salles, né? E os governadores estaduais, né? Então eles vão falar assim, ó, governadores, vocês apoiam o presidente não intervém nos estados, né? A gente vai trocando esses favores aí, né? Os governadores apoiando o presidente apoiando os governadores ou não interferindo nas políticas estaduais, né? E aí isso faz com que a máquina desta oligarquia funcione perfeitamente. Outra figura bastante importante nessas repúblicas oligárquicas vão ser os coronéis, né? Então, o coronelismo vai ser bastante importante, né? Muitos latifundiários vão receber o título de coronel, né? E eram muito poderosos nas suas regiões, certo? Eles usavam esse poder para arregimentar os votos,
e em troca desses votos, né, eles conseguiam favores do poder executivo, né? Então esses coronéis vão ser muito importantes. Quanto mais poder, quanto maior o número de pessoas que esse coronel tinha influência, né? Então quanto mais cidades esse coronel tinha influência, mais poder ele tinha, né? Então, quanto maior o curral eleitoral, quer dizer, aquele lugar aonde o coronel controlava, né, quanto maior aquilo lá, mais poder ele tinha para barganhar a, a, o poder perante o presidente, os governadores, enfim. Então, existia toda uma estrutura de fraude eleitoral para manter esse revezamento entre São Paulo e Minas, né? Temos aí, por exemplo, um clientelismo, que era um papel dos coronéis, né, exercerem isso. Então, o coronel X, ele pegava o voto das pessoas em troca de pequenos favores, né, ou pequenos presentes, né? Então, eu mantenho o seu emprego se você votar no candidato tal, que é o candidato que eu quero que ganhe e tudo mais, né? Isso é chamado de clientelismo, certo? Também tínhamos o voto de cabresto, né? Então, uma ameaça mesmo, intimidação pessoal. Você vai votar no candidato que eu quero, certo? E eu, por exemplo, mantenho seu emprego, né? Ou, por exemplo, uma ameaça mais clara, certo? Então vamos imaginar assim: Coronel X chega para o seu uma determinada cidade e fala assim: ó, tô com o meu exército aqui, meu exército particular, a minha milícia. Se vocês não votarem em candidato X, eu vou fechar a escola da cidade. Ou vou sitiar a cidade, né? Então, este voto de cabresto é o controle do voto por esses coronéis. Manipulação de dados, né? Então, muitos votos repetidos, né? Ou votos de eleitores fantasmas também eram muito comuns nas fraudes eleitorais. Urnas que sumiam, né? Desapareciam, também eram frequentes. Tínhamos os votos dos mortos, né? Que era uma característica bem interessante, né? Então, pessoas que já tinham morrido, elas tinham o seu voto registrado lá para determinado candidato. Então, tudo isso, todas essas fraudes eleitorais para que aquele revezamento de São Paulo e Minas funcionasse legal. Aí existia um dispositivo também chamado degola, tá? Se caso todas essas fraudes eleitorais não resultassem numa eleição favorável aos interesses das oligarquias, ainda existia o dispositivo da degola, certo? Então, a Comissão Verificadora de Poderes, né, que era um grupo, verificava se aquela eleição valia, certo? Quem formava esse grupo? Políticos ligados a esses coronéis, políticos ligados às oligarquias, né? Então, ainda existia esse dispositivo da degola, caso a oposição ganhasse, né, e não fosse possível manter o revezamento de São Paulo e Minas. Aí vamos para algumas características da política econômica dessas oligarquias, né? Um dos principais produtos, né, do fim do Império Brasileiro e essa República Oligárquica vai ser o café, certo? O governo brasileiro vai firmar em 1906 o Convênio de Taubaté, certo? Que é um convênio que garante a valorização artificial do café. Então, cada vez mais esses coronéis ligados ao café estão produzindo mais e mais café, mas a demanda mundial por café não aumenta, né? Então, o que o governo faz? O governo garante o preço desse café comprando o café, né? Então, diminuindo a oferta de café, o preço ficava estável, né? O governo contraía impostos para comprar esse café, né? Claro, foi se endividando nesse processo aí do Convênio de Taubaté, né? E o país cada vez mais acabava se tornando dependente
do mercado exterior também ampliava a sua dívida, né? O governo brasileiro pretendia vender este café quando o preço estivesse elevado, porém isso nunca acontecia. Então, esse café estragava, ficava muito tempo estocado e acabava estragando, né? Mas as oligarquias cafeeiras estavam com o bolso a salvo, né? Então, para eles isso que interessava, não interessava a saúde do país, né? Então, para essas oligarquias o que interessava era o seu bolso, né? Então esses coronéis, eles viam nesta aliança oligárquica muitas vantagens, né? Essa república trabalhando para este cara em particular e não uma coisa pública, uma coisa de todos, ok? Temos que compreender isso. Seguindo, né? Outro produto importante, né? Vai ser a borracha, aproximadamente entre 1890 e 1910, né? Utilizada principalmente na fabricação de pneus, certo? Na região norte, aí Pará e Amazonas, né? Mas ela vai ter um processo de decadência, principalmente a partir de 1915, né? Essa decadência econômica da borracha ligada à produção inglesa, né? da borracha na Ásia, né? Pelos ingleses. Então ela vai ter um boom aí de importância, mas também vai perder sua importância de uma forma bastante rápida, né? Outros produtos que o Brasil produzia, né? O cacau, né? Açúcar, couro, algodão, erva mate, né? Esses produtos eram do setor primário, todos agrícolas, né? Inclusive, o historiador Caio Prado Júnior vai chamar a economia brasileira desse período de uma economia de sobremesa, né? Isto vai ter um resultado lá na frente, em 1929. A crise de 29 vai afetar muito o Brasil. Por quê? Porque a primeira coisa que se corta quando se tem crise, a sobremesa, né? Então, café parou de ser importado, cacau vai parar de ser importado, vai ter muita importância na Primeira Guerra Mundial, mas ela acaba em 1918, né? Então, o Brasil acaba padecendo economicamente por causa da sua economia de sobremesa. A indústria brasileira ela vai ter um impulso bastante interessante durante a Primeira Guerra Mundial, porque precisava de substituição de importações, né? O que significa isso? Significa que é difícil importar produtos dos países em guerra, da Europa, né? Eles estavam envolvidos com a guerra, então eles vão parar de exportar produtos para a América, né? E os capitais decorrentes da acumulação de capitais oriundos do café, da produção do café, vai fazer com que muitos desses capitais sejam investidos em uma indústria, né? Então nós vamos ter uma industrialização legal aí decorrente desses fatores. Outro processo importante para a gente compreender vai ser a migração de europeus, né? Então, com essa industrialização, busca-se uma mão de obra lá da Europa, né? Se tem um preconceito bastante grande contra ex-escravos, né, no Brasil. Então, isso faz com que busque-se uma migração europeia para o Brasil. E aí nós temos migrantes italianos, migrantes alemães, com bastante intensidade vindo para o Brasil a partir desta industrialização. Outro processo bastante importante nesta república foi uma grande seca que aconteceu, né? Aí a primeira grande seca de 1877 a 1879, né? Então foi ainda no período imperial, mas depois nós vamos ter um resultado tardio desta grande seca que vai recair sobre a República Oligárquica, né? E também nós temos a grande seca de 1915, né? Temos um número aqui interessante, por exemplo, Fortaleza vai passar de 21 mil habitantes para 130 mil, então um boom habitacional muito grande desta grande cidade nordestina por causa desta grande seca. Uma das coisas mais marcantes desta grande seca vão ser a criação de campos de concentração.
uma coisa hoje considerada absurda, mas que aconteceu nesta república no finzinho do Império Brasileiro e também permaneceu durante a Primeira República. Né? Aqui nós temos uma foto de um garoto completamente desnutrido, né, por conta desta seca, né? E essa foto data de 1878, finalzinho do Império. Vão ser mantidos campos de concentração, né? Como por exemplo esta reportagem aqui, que nos mostra 1349 flagelados pela seca, chegando a esses campos de concentração. Então, isto vai ser um episódio bastante nefasto do governo brasileiro, né? Então, em 1915, essa grande seca, né, vai fazer com que o governo do Ceará, principalmente, né, cria uma espécie de curral humano, um campo de concentração que vai restringir esses retirantes a um cerco, aí, um campo de concentração, literalmente falando, né, que são cercados por arame farpado, esse imigrante não pode sair, vigiados 24 horas por dia pelo exército, né, e para esses migrantes ficarem ali. Né? Então, uma coisa meio absurda se você estabelecer esse tipo de controle, mas aconteceu na República, na Primeira República Brasileira. Aqui temos outra imagem chocante, né, que mostra vários corpos aqui jogados ao lado do trilho do trem, né? E isso remonta aos campos nazistas de Adolf Hitler, né? Torturas foram registradas nesses campos também. Então, nós vemos que uma república brasileira voltada para os interesses de quem? Dos grandes latifundiários, né? Dos coronéis, e não da população que realmente precisava de uma coisa pública, de uma res pública, né? Então, isto é um processo bastante difícil de a gente perceber nesta República Velha. No terceiro vídeo da aula sobre a Primeira República Brasileira, a gente vai ver por que aconteceram diversas revoltas e quais foram as características dessas revoltas na República Velha Brasileira. Valeu, galera! Até mais! Abraço!